falar de uma doença que é muito comum e a gente vê poucas pessoas falarem, que é a hipotensão licórica, né? O que que acontece? Nosso cérebro, ele é formado, né, no sistema nervoso central e é envolto pela meninge, né? Então, o nosso sistema nervoso central está todo envolvido pela meninge e dentro, separando essa meninge desse encéfalo, desse cérebro, dessa medula, a gente tem um líquido, que é um líquido. Esse líquido, e teoricamente a meninge, ela é toda selada, então não é para sair líquido nenhum. A gente tem 150 ml desse líquido que vai se trocando todo dia 3 vezes, então tem 150, produz 450 e nosso corpo vai resolvendo isso, vai absorvendo tudo isso, né? Volta para a corrente sanguínea. E aí o que que acontece, né? Nesse processo, algumas vezes estirou uma partezinha do nervo que entra na medula, fez um furinho, vaso líquido. Na parte do nariz é muito comum isso acontecer, por causa de um trauma, por causa de um acidente, ou até espontaneamente, faz um furinho e esse líquido começa a vazar. No ouvido também, por uma infecção, uma otite, né, ou espontaneamente, né, acontece de ter um vazamento e o líquido sai por aqui. O que que acontece? O nosso cérebro está numa situação nova. Aquele líquido que era para estar ali circulando, ele reduz a quantidade do líquido. E isso dá o quadro clássico de hipotensão licórica. Então, a hipotensão associada a levantar, porque, Júlio, quando você levanta, você sente tontura, dor de cabeça, né? Porque justamente quando você está de pé, essa pressão que já está reduzida porque o líquido está vazando, ela piora na parte aqui da cabeça e você sente o sintoma. Muitas vezes isso acontece por uma lesão de plexo, ou algum movimento brusco que você fez, ou um movimento repetitivo. Eu já tive paciente que foi pintar a parede e ficou fazendo muito esforço. Já tive paciente que foi na academia, já tive paciente que foi no jiu-jitsu, né? Estirou e aí fez esse furinho nesse local que o nervo entra para a medula e aquele líquido ficou vazando e ele teve hipotensão licórica. Coluna lombar também. Às vezes já tive paciente também fazendo atividade física, fazendo exercício, estendeu e começou a vazar. E como é que a gente sabe pela clínica? Dores de cabeça relacionada à posição, tontura relacionada à posição, quando fica em pé fica tonto. Muitas vezes o paciente perde até a consciência. E todo esse processo a gente é somado com exames de imagem. Muitas vezes a ressonância tem imagens típicas desse líquido reduziu. Muitas vezes o paciente pode até formar coágulos, porque esse líquido reduziu. A hipotensão licórica pode romper alguns vasozinhos pontes que tem ali no cérebro, dar o sangramento também. Então, somatório de sintoma, quadro clínico, muitas vezes a história, somada a essas ressonâncias com sinais de hipotensão licórica, e aí na cabeça da gente médica, a gente pensa, como a gente vai tratar isso? Primeiro, sabendo de onde está vazando. Nem sempre a gente consegue identificar de onde está vazando, e aí muitas vezes a gente precisa de exames específicos, que injetam um tipo de contraste para ver de onde está vazando, ou a gente consegue, pela história do paciente, pela imagem, supor de onde está, e muitas vezes a gente vai direto para o tratamento. Blood PET, que a gente injeta uma quantidade de sangue nessa região da medula para justamente fechar aquele local onde está vazando. Juro, qual a lógica a gente enfiar sangue na medula? Justamente o sangue, quando a gente injeta nesses locais, muitas vezes ele ajuda a coagular. E se tem um furinho ali, aquele sangue muitas vezes vai nessa região e aquele furinho é fechado. Isso serve muito quando essas lesões que o líquido vazou estão acontecendo na medula, é menos comum e ajuda ao menos às vezes quando acontece no encéfalo. Muitas vezes esse do encéfalo a gente pede a avaliação do otorrino para ele ver se pela endoscopia, botando a câmera no nariz, eles conseguem ver de onde está vazando, e muitas vezes até tratar e fechar com uma colinha. O ouvido também eles avaliam para ver se é possível. E algumas vezes, é raro de acontecer, mas a gente vê, como a gente é especialista, vê com frequência, não resolve, a gente tem que fazer uma neurocirurgia vendo de onde está vazando para fechar aquele lugar que foi lesionado. Isso é mais comum no trauma, sabe? Pancada grande na cabeça que deu uma fratura aqui nos ossos da face e comprimiu e rasgou uma parte da meninge, às vezes é um vazamento maior, só com a cirurgia mesmo para você resolver, tá bom? Espero que tenha ajudado.